muito boa noite para você que está ligadinho aqui na Rede Vida, no ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana pós-eleitoral. Primeira semana depois do segundo turno das eleições, a Câmara dos Deputados já está ali em pleno movimento. Tivemos o lançamento da candidatura de Hugo Motta à presidência da Câmara. Os outros dois continuam na pista também, atrás de votos. Antônio Brito, do PSD de Dado, e Elmar Nascimento, do União Brasil. Enfim, todo mundo ali disputando voto nos bastidores. Brasília vai começar a ferver daqui para frente e nós vamos tratar hoje não só desse assunto, presidência da Câmara, mas também do resultado das eleições. E para isso, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o presidente do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira. Muito bem-vindo ao Frente a Frente, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer estar aqui com vocês no Frente a Frente, você, Denise, José Maria. É um prazer muito grande, estou aqui à disposição e quero saudar também os espectadores dessa importante televisão. Pois é, né, Zé Maria? Mais uma semana aí, Brasília começando a movimentar, como eu já falei. A gente está sempre ali acompanhando o dia a dia do Congresso e também do governo. O que a gente pode esperar, Zé Maria, para esses próximos dias aí? Muita coisa, muita articulação de bastidores, e a política, assim, é formada exatamente nas articulações e nas conversas de bastidores. É preciso prestar atenção. Hoje o programa aqui vai ser muito bom. A conversa com uma pessoa que entende de política. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, é formado ali nos movimentos sociais, ou seja, é onde se inicia o processo político, ou seja, as ondas. Muitos cientistas falam de campanhas em ondas. A política é feita exatamente em ondas, onde começam ali nos movimentos sociais. Este é um momento de definição. Eu sempre digo que onde há poder, há disputa. Mas hoje, onde há muito mais poder, a disputa é maior. A presidência da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu não só apoiar o Hugo Motta, que é o candidato dos republicanos, mas abraçar a candidatura. Presidente do PSB, eu queria agradecer a sua vinda aqui aos estúdios da Rede Vida, né, aqui no Planalto Central do país, e dizer o seguinte: o senhor dirige um partido que cresceu muito, né? E cresceu de uma forma sustentável, porque são pessoas que estão no partido ou têm afinidades com o partido. Agora, eu vejo outros partidos que cresceram que não têm exatamente estas raízes. O que há de diferente? Olha, nós somos um partido dos mais antigos em atuação na vida republicana, porque nascemos em 1947, fruto de a fundação de intelectuais importantes como João Mangabeira e um grupo de outros intelectuais, Antônio, e também de movimentos sociais. Depois, em 1985, ressurgimos, tivemos o intervalo do regime militar e depois ressurgimos, inclusive com alguns fundadores de 1947. Depois tivemos Miguel Arraes, que veio, Eduardo Campos, e assim estamos seguindo a nossa história e dando a nossa contribuição ao país, na medida do possível, e de forma qualificada, modesta parte. Eu acho que é um partido que dá uma contribuição à democracia brasileira de forma qualificada. Formou militantes. Formando quadros, militantes, com a presença dos movimentos sociais, sempre com a presença no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. Não somos um partido médio, mas um partido que tem uma contribuição muito importante. Eu dizia até no primeiro momento, o partido era muito pequeno, na primeira fase do PSB, mas o partido teve o ministro da Justiça no governo Jango, teve o ministro das Minas e Energias, teve o ministro do Supremo, teve o Procurador-Geral da República. Então, é um partido que, de longa data, em sua atuação, como eu disse, na vida política brasileira... Alguns integrantes do partido que querem tirar o S, querem tirar a palavra socialista. Eu acho que isso é uma bobagem, porque penso que não o nome... Nós temos uma identidade, e a nossa identidade nunca foi com o socialismo real, com o socialismo da União Soviética. Nós nascemos de uma crítica que os intelectuais e os movimentos sociais que fundaram o PSB faziam, por um lado, ao stalinismo, que estava em 1947 em pleno stalinismo, e, por outro lado, ao liberalismo clássico, que acha que o Estado não tem papel a desempenhar na vida política nacional. Então, dessa crítica nasceu o chamado socialismo democrático.
Então, se nós somos de 47, nós queremos esconder o quê? Nós nos orgulhamos muito da nossa identidade, de sermos defensores da democracia, de só nos identificarmos com países com governos democráticos. Demos testemunho disso, inclusive, recentemente, quando o Diretório Nacional aprovou por unanimidade uma condenação ao regime de Chávez, na Venezuela, com todas as letras. Ou seja, e saiu, de forma inclusive, unânime, na frente do PT, né? mas muito na frente, porque... Que até hoje não... E também as eleições, imediatamente, isso foi uma fraude, e nós não podemos esperar de uma ditadura uma eleição transparente nem democrática, muito menos soberana. De maneira que essa diferenciação nós temos e devemos nos orgulhar da nossa identidade, não temos nenhuma razão para fazer mudança do nosso nome. Aliás, os que fizeram mudança do nome nunca se saíram muito bem. Lembra que a Arena virou PDS, depois ela virou Frente Liberal, depois ela virou não sei o que, se falou, virou DEM e assim vai. Democratas, agora é a União Brasil. Então, assim, o que nós temos que ter é orgulho da nossa identidade e termos uma conexão com os interesses da população brasileira e com os interesses maiores do nosso país. Isso é que deve ser feito, isso é que deve ser analisado e proposto nos nossos governos, e os nossos governos, de certa maneira, e às vezes muitos deles com muito orgulho, fazem excelentes políticas públicas, tanto no plano municipal quanto no plano estadual. Por falar em plano municipal, o prefeito de Recife, João Campos, aliás, o Eduardo era o pai, João Campos, ele foi reeleito no primeiro turno e com uma votação para lá de expressiva. Ele é o nome para 2026, disputar o governo. Como é que futuro aí o PSB projeta para ele, que aparece hoje como a sua maior liderança? Olha, o prefeito João Campos, para mim não é uma surpresa, porque sempre tive excelente expectativa sobre ele. Mas ele foi eleito aos 26 anos, ia fazer 27 ainda quando foi eleito há 4 anos atrás. E na frente a gente tinha aquele cuidado de saber, meu Deus, tem que dar certo. E ele demonstrou uma capacidade inteligente, capaz, harmonizador de ambientes, une pessoas ao invés de separá-las, e fez uma administração excepcionalmente moderna na cidade do Recife, a tal ponto que teve um reconhecimento com a vitória retumbante no primeiro turno das eleições. E ele, para o PSB, é a principal aposta, porque nós tínhamos o Eduardo Campos, uma figura que já tinha se tornado uma liderança nacional, que estava disputando a presidência da República, morre, não deixou de ser uma perda. Foi uma perda, eu digo, não apenas para o PSB, mas também para o país, que precisa de renovação de liderança, sobretudo no nosso campo em plena de campanha centro-esquerda, eleitoral, né? Ele faleceu em plena campanha eleitoral de 2014, nós tivemos a partida de Eduardo, foi uma perda absolutamente lamentável. E agora vem João com toda essa liderança, e é a nossa principal aposta, e nós temos certeza que as lideranças se formam nos embates políticos, e todos os embates que enfrentou até agora, enfrentou muito bem. Ninguém acreditava na sua vitória logo aos 26 anos, duvidavam muito do sucesso da administração dele, vimos um sucesso extraordinário, e agora vamos ver outra carreira que daqui a 2 anos eu espero que ele tenha condições e queira disputar o governo de Pernambuco e depois seguir uma carreira. Mas antes dele chegar a disputar aí uma presidência da República, o partido tem um nome forjado no PSDB, mas que foi para o PSB para ser parceiro de chapa do presidente Lula lá em 2021. Né, que teve aquele jantar do Grupo Prerrogativas, que foi o primeiro encontro público dos dois, e dali ele partiu para ser candidato a vice. Mas agora já tem muita gente aí de olho nessa vice do Lula, inclusive Helder Barbalho, do MDB, né? A gente já tem outras pessoas aí querendo se apresentar para essa vice, porque deve ser aí o último ano, deve ser a última eleição do presidente Lula, ele pretende concorrer à reeleição. Ontem José Dirceu, inclusive, falou que Lula é o candidato. Como é que vai ser isso? Alckmin vai continuar na vice? O que o senhor vislumbra aí para esse futuro de Geraldo Alckmin? Eu não sei se ele continuará ou não, mas se ele não continuará, não será uma medida de bom senso tirá-lo da vice-presidência. Porque um vice-presidente trabalhador, leal, correto, respeitado em todo o país como Geraldo Alckmin, é muito difícil de encontrar. Certamente o presidente Lula, que é um homem de bom senso, não fará uma bobagem dessa. E nós defendemos que ele continue sendo vice-presidente, porque ele deu uma contribuição. Quando não se conseguiu formar uma frente ampla, o Partido Socialista Brasileiro teve a compreensão de entender que, não obstante as diferenças que havia no passado de visão, inclusive porque apoiávamos outro candidato em todas as eleições anteriores, até quando o próprio
presidente Alckmin foi candidato à presidência da República, e nós compreendemos que naquele momento precisaria alargar. E a figura dele alargava. E quando me perguntaram, o que você acha, presidente, que o Alckmin deve mudar para ingressar no PSB e ser candidato a vice? Eu disse, eu acho que ele, para contribuir, ele tem que ser o que sempre foi. Ele vai contribuir sendo exatamente como ele é. Nós não estamos exigindo mudança nenhuma, nós estamos compreendendo a necessidade do alargamento da frente, que vai eleger Lula, e da superação do autoritarismo que nos ameaçava, e ele é muito bem-vindo, e ele veio para o partido e foi extraordinário. Tem uma integração absoluta, é uma figura muito querida por todos nós, e esperamos e vamos lutar para que ele continue sendo vice-presidente da República, que será muito bom, não apenas para Lula, mas para o nosso país. Presidente, o senhor é um observador privilegiado, sigo sempre as suas análises, às vezes cotovela aqui e ali, até entre aliados, para fazer um alerta importante na política, eu acho isso muito importante. É um elogio, não é uma crítica. Então, essa observação privilegiada do senhor pode demonstrar onde a vida política está falhando para não formar novos líderes, que o senhor estava agora há pouco comentando. Onde é que está impedindo a apresentação desses jovens líderes? A democracia é um sistema de mudanças permanentes, que precisa ser sistematicamente aperfeiçoado. A democracia brasileira ela nos deu muitos frutos, que às vezes as pessoas não ou esquecem ou não querem lembrar. Por exemplo, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é fruto dessa democracia, nós temos o seguro-desemprego, nós temos a assistência social, nós temos a aposentadoria social rural. Isso mudou profundamente a vida de milhões de brasileiros pobres. Mas não temos um desenvolvimento como a Europa, como a América do Norte. Por outro lado, nesse período democrático, do ponto de vista econômico, o Brasil foi o país que mais cresceu entre 30 e 80. E depois desse sistema, do nosso sistema democrático, o Brasil não tem conseguido dar um salto, tem crescido a uma média de 2,5% ao ano, o que, dentro da potencialidade do país, é um crescimento baixíssimo, né? Porque tem condições de ser muito mais. Então, esse desafio ele não foi enfrentado. E o sistema político envelheceu. Deixaram criar, quando o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela cláusula de 5% de cláusula de desempenho, permitiu que houvesse essa pulverização excessiva com partidos que desfiguram o sistema político, 34 partidos disputando eleições. O eleitor, eu acho que precisamos ter uma modernização do sistema político e uma identidade maior entre os partidos, identidade política, ideológica, programática, para que surgisse. Agora, as novas lideranças elas vão surgir nos embates políticos e precisam surgir. No âmbito da esquerda, tem sido mais difícil, mas se vocês olharem do lado da direita, tem surgido muitas lideranças novas. Então, esse desafio nosso é importante, daí porque nós apostamos tanto na figura de João Campos, de Tabata Amaral e outros companheiros do nosso partido, que também há outros jovens que não estão ainda tão conhecidos, mas existem. Pois é, agora muita gente diz que Lula é como aquela mangueira, que nada cresce embaixo, né? Que o PT, por isso, não estaria criando aí grandes lideranças para o futuro. O senhor acha que o PT, o ciclo do PT acabou? O partido ainda continua como o maior partido de esquerda? Eu acho que o PT é um partido muito importante, que desempenha um papel importante há muito tempo na vida política brasileira. Eu não sou muito afinado em falar das questões internas de outros partidos, embora às vezes falam muito do nosso, e eu não tenho nenhum problema de fazer um debate sobre isso. Mas acho que não é apenas o PT, eu acho que a esquerda brasileira precisa fazer uma revisão de certos conceitos que ela tem sobre a realidade, que tudo na vida se renova. Nós tivemos uma mudança profunda na questão econômica, na questão tecnológica e mesmo no caso do Brasil, na questão social. Nós estamos num país que tem um crescimento vertiginoso das religiões evangélicas, pentecostais, com valores muito conservadores e, por outro lado, a esquerda também tem uma pauta identitária sobre a qual ela precisa pensar seriamente, porque nós precisamos ter os nossos objetivos programáticos de servir bem ao país e mudar a realidade, sobretudo das populações mais pobres, que esse é o objetivo central, diminuir a desigualdade social, é o objetivo central dos partidos de esquerda e centro-esquerda como os nossos, mas nós precisamos respeitar também a cultura da nossa população. Nós temos que pegar o que nos une e deixar aquilo que nos separa para a convicção individual de cada um. Então, penso que essa reflexão e essa aproximação
com um tipo de religião que, além de crescer como religião, ela cresce a sua presença e sua militância na política, é muito importante nós pensarmos isso. Ademais, eu acho que precisamos fazer outras mudanças, porque das mudanças que foram feitas nos 2 governos do presidente Lula, que foram muito importantes do ponto de vista social e do ponto de vista econômico também, elas foram naturalizadas. É preciso pensar coisas novas, é preciso ter coisas novas, é preciso ter coisas sintonizadas com o novo mundo. O mundo do Bolsa Família e tal. Então, por isso, a Bolsa Família se naturalizou, assim como está naturalizado o Sistema Único de Saúde. Perfeito. A universalização do ensino básico, que também é outra conquista da democracia. Então, há muito desafio. O resultado dessa eleição deve nos levar, nós todos, e eu não digo apenas o PT, o PSB e todos os demais partidos progressistas, a uma reflexão profunda sobre a realidade brasileira, para que nós possamos nos atualizar e nos sintonizar mais e combater as forças que são, digamos, reacionárias no nosso país, porque o mundo ocidental está nessa onda do ressurgimento do nazifascismo, e no Brasil ele está presente também. E nós precisamos ter cuidado com a democracia, precisamos zelar por ela, mas a democracia só tem valor para a grande massa da população na medida que ela representa novos horizontes, que ela cria um sonho para a população. Nós estamos devendo à população brasileira um novo sonho, e esse novo sonho só pode surgir das forças progressistas e não das forças conservadoras. É uma avaliação muito profunda de quem conhece muito bem a vida partidária. Presidente do PSB, Carlos Siqueira. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos e estaremos de volta. Só um pouquinho. Salve, muito boa noite. É um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente, acompanhando os fatos mais importantes e as análises aqui das entranhas da política. Nós falamos sim de política. Política é uma coisa importante. Define a sua vida, a escola do seu filho, a casa que você mora e o seu futuro. A projeção de futuro, tudo passa por política. Nós trazemos até você pessoas que conhecem, que lidam com a política, né? E te mostram exatamente o que está acontecendo. Hoje aqui conosco, nos estúdios da Rede Vida, aqui no Planalto Central do país, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Ele já tem umas costas de jacaré, né, presidente, que se fala, né? As costas de jacaré é quando aguenta... Está curtido na vida. Foi curtido na vida, né? Presidente, muito se fala na possibilidade de uma nova regulamentação, de uma lei nova para as eleições. Precisa regulamentar ataques pessoais e alguns pontos aí que se viram de base desse laboratório que é a eleição municipal. O senhor concorda em mudanças aí na lei eleitoral? Concordo que tem que renovar o Código Eleitoral. Ele está sendo discutido, tem um relator, um senador que relata essa importante lei. Ela precisa ser aperfeiçoada, inclusive para não permitir que o Tribunal Superior Eleitoral legisle sobre matéria eleitoral, porque há algumas regras que são ditadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não compete a ele fazer. Então, o parlamento tem que disciplinar com muito detalhe, com muita clareza, com muita determinação, quais são as regras que disciplinam as eleições. E surgiram coisas muito ruins nas eleições. Fake news. Cadeirada. Então, temos que ter uma regulamentação atualizada. E eu acho que o novo Código Eleitoral vai nos permitir eleições mais transparentes, mais democráticas, do que elas acontecem atualmente. E coisas boas aconteceram aí nessas eleições? Você viu algum ponto positivo? Não, as eleições municipais deste ano, que acabaram de acontecer, acabou de terminar semana passada o segundo turno das eleições, foi uma vitória ampla, temos que admitir isso, das forças de centro-direita. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o Bolsonaro foi derrotado. A figura dele, pessoalmente, foi. Mas o partido dele não. O discurso, né? O discurso dele, o discurso de ódio, o discurso... felizmente, ele foi derrotado, porque os candidatos que ele mais apoiava, mas, na verdade, o partido dele, o PL, que é a maior bancada na Câmara dos Deputados, ele teve também o maior número centenas de prefeitos, mais de 500, e foi o partido que foi com mais número de prefeituras, foram com 22 prefeituras ao segundo turno das eleições municipais. Foi o que teve mais candidatos no segundo turno. E foi o que mais elegeu também candidatos. Das 106 cidades, 16 são do partido de Bolsonaro. Então, nós de esquerda, de centro-esquerda, nós democráticos, não podemos subestimar a força do conservador e o crescimento do conservadorismo. Pelo contrário, temos que analisar com base em dados objetivos, que são os dados eleitorais, a vontade do eleitor,
e temos que adotarmos as providências e fazer a nossa reflexão para que nós possamos nos aperfeiçoar e também ter uma linguagem que se aproxime mais do eleitor e identifique essa insatisfação que ele tem com o nosso campo, porque você veja, o maior partido de esquerda elegeu 286, se não me engano, menos de 300. O PSB elegeu 312. E os outros partidos de esquerda, o PSOL não elegeu zero, nenhuma prefeitura. Então, nós precisamos refletir sobre esses dados e nos prepararmos para enfrentar 2026 de uma maneira altiva e com discurso que seja mais sintonizado com a grande massa da população, porque, para isso, essas forças que sempre tiveram uma presença muito grande nas capitais, você veja um exemplo do que eu estou dizendo, assim, o Nordeste, que é considerado e é, de fato, lulista, não diria petista, mas é lulista, que o Lula sempre ganhou com ampla vantagem, foi aí que ele ganhou as eleições presidenciais pela larga vantagem, mas de 9 capitais, os partidos de centro-esquerda ganharam 2 apenas. Todas as outras ou são ou do PL ou de partidos de centro-direita. A esquerda ganhou 2, então isso não é razoável, Ou seja, é preciso não é satisfatório. Fazer uma reflexão. E como é que surgiu, como é que você avalia o fenômeno Pablo Marçal, que quase chegou lá, né? No segundo turno, em São Paulo, uma pessoa que surgiu ali na internet, basicamente, um influencer, mas ele também já teve ali as suas como é que chama? As suas incursões na política, porque ele já foi candidato outras vezes, né? Verdade. Ou seja, não é totalmente um outsider da política, mas ele foi uma novidade nessa eleição, inclusive chegando onde chegou, quase foi para o segundo turno. Como é que o senhor avalia esse surgimento aí de Marçal e pode surgir outros Marçais em outros estados? A gente até comentou isso aqui, eu e Zé Maria, né, Zé? Várias vezes. Veja, e eu acho que o surgimento, assim como o Bolsonaro ganhou a eleição presidencial sem tempo de televisão, sem recurso financeiro, o Marçal também surge no momento de baixa densidade democrática. Porque se houvesse um sistema político sólido, o Marçal e o Bolsonaro nunca tinham sido candidatos nem à presidência da República e o Marçal não teria sido à prefeitura de São Paulo. A democracia, quando ela está sólida, ela tem canais de depuração para fazer escolhas, para fazer escolhas de pessoas que têm experiência, que têm capacidade política e que representam um ideal em qualquer espectro partidário. Isso se refere à vida partidária, mas o Marçal, eu identifiquei isso claramente, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um discurso. E o discurso é muito bom e muito forte. Veja bem que o Marçal recebeu o apoio de uma classe importante empresarial de São Paulo, a maior cidade do país, né? Claro. Então, o discurso dele é forte, não é o nome Marçal e não é o Jair Bolsonaro, é o discurso que o senhor mesmo já admitiu aqui que foi vencedor. Você tem razão, Zé Maria. É o discurso que tem eco. Quer dizer, quando o Bolsonaro e depois o próprio Marçal ele levanta valores, porque também está muito baseado em valores, tanto valores que condiz com as expectativas empresariais do liberalismo clássico, né, da presença menor do Estado e tudo mais, como valores morais. Você veja, enquanto de um lado tem o identitarismo, né, aborto, casamento gay, identitarismo tal, ele fala em progresso pessoal. Ele fala em progresso pessoal. Riqueza. Então, são diferenças muito grandes e corresponde, por um lado, à baixa densidade, eu continuo dizendo, a baixa densidade democrática. A democracia, elas começam a desaparecer dessa maneira, quando ela não cria um sistema capaz de filtrar e fazer boas escolhas para oferecer ao eleitorado bons candidatos, experientes, capazes, determinados. E o discurso que surge é um discurso exatamente sob todos os ângulos conservador. E esse discurso conservador ele tem tido uma ressonância no mundo ocidental inteiro. Não é por acaso o Trump disputando novamente, já foi presidente, o ressurgimento da extrema-direita em Portugal, na Espanha, na França. Pela primeira vez, a Marine Le Pen foi às eleições presidenciais. Pela primeira vez, o Partido Socialista, desde a Segunda Guerra Mundial, deixou de ir ao segundo turno das eleições presidenciais francesas e venceu várias delas. Então, há um espectro rondando assim, o
o mundo ocidental, em que as democracias estão precisando, essa reflexão que eu faço não é reflexão brasileira, não. É reflexão. E a extrema-direita, não se enganem. Eu conheci um estudo feito por uma especialista, aqui de Brasília, inclusive, mas ela fez em Portugal, em que mostra todas as conexões da extrema-direita em todo o Ocidente. Ela tem bispos apoiando, ela tem pastores, ela tem intelectuais, ela tem políticos tradicionais, o ressurgimento de grupos nazistas em plena Alemanha, que teve a experiência tenebrosa que teve do Holocausto, ou seja, e ela se reflete na Europa, nos Estados Unidos e fortemente no Brasil. Isso como você falou, em ondas, né? O mundo, de certa maneira, ele vive certas ondas democráticas, ondas autoritárias, ondas de guerra, ondas de paz. Nós estamos na onda de guerra e ondas autoritárias. Então, nós estamos numa onda de muitas guerras, lamentavelmente, e uma onda de autoritarismo. Então, todos nós que prezamos a liberdade, a democracia, os direitos sociais, precisamos estar muito atentos e fazer análises realistas para poder nós reagirmos e evitarmos que ocorra o pior no Brasil e em todo o planeta. Agora, muita gente diz que a direita já tem ali, já está digitalizada e está no 5G, e que a esquerda ainda está analógica, não soube fazer a leitura das redes sociais, não conseguiu ainda se colocar da mesma forma que a direita nesse meio digital. O senhor concorda? O que é preciso fazer? Aliás, a gente tem aí algumas exceções. Acho que João Campos, lá em Recife, ele consegue usar muito bem as redes. Agora, como é que fica daqui para frente? É isso que falta? Eu acho que aí há dois aspectos. Há um aspecto que é procedimento e como você usar os novos meios de comunicação, que são importantíssimos, que eu acho que a esquerda está atrasadíssima nisso, e há o discurso político, porque não é só o mecanismo de como usar, é o que você vai falar também, a ressonância do discurso. Eu acho que no caso da esquerda precisa das duas coisas. E concordo com você que o João Campos foi muito capaz de fazer uma administração também na base digital, de maior comunicação com os seus munícipes, com as pessoas da cidade, com a população, e foi muito capaz de se comunicar de maneira moderna e com discurso adequado, porque aí se junta forma e conteúdo. O conteúdo político que se verbaliza, ele tem ou deixa de ter ressonância, tem mais ou menos ressonância. No caso da extrema-direita, eles são muito claros também nos seus princípios, nos seus valores, o que eu acho que a esquerda não tem sido tão capaz de expressar de forma tão determinada e com tanta clareza quanto fez no passado. Eu vi uma análise muito interessante do cientista político, inclusive israelense, dizendo o seguinte, que quando inventaram o carro, imediatamente tiveram que descobrir que tinham que inventar o freio, porque quando inventaram o carro, achavam que o carro parava sozinho quando parasse de acelerar, né? Depois das primeiras trombadas. E que a inteligência artificial e esse novo mundo da comunicação que o senhor se referiu foi inventado sem o freio, que a inteligência artificial está indo exatamente nesse sentido. O senhor acha isso? O senhor acha que precisa freio para uma coisa tão nobre e grande como é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é a condição indispensável à democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão. Em todos os países que eu era jovem, e lembro, né, e fui do Partido Comunista, mas nunca fui uma pessoa muito confiável para ir lá, porque eu sempre questionava o fato de não ter liberdade de expressão e de só ter um partido. Então, isso não podia ser liberdade. Então, é muito complexo esse assunto que você tratou e, ao mesmo tempo, muito importante, porque nós temos que preservar a liberdade de expressão, mas também criminalizar as pessoas que cometem crime abusando da liberdade de expressão. E isso ainda não está muito, digamos assim, regulamentado no nosso país nem no mundo inteiro. Então, nós vivemos um mundo... Não tem nenhuma obrigação de se identificar, né, presidente? Como é que a gente pode batalhar com a pessoa que você não sabe quem é? Essa regulamentação precisa ter. Às vezes você está pensando que é alguém que está aqui no Brasil e você está sendo... E a sua figura está sendo desmoralizada lá na Índia, num equipamento lá na Índia que você depois não terá nunca como descobrir quem será essa pessoa ou quem será o responsável por aquela
aquela desqualificação que fazem das pessoas. Então, isso baixou muito o nível da discussão política, né? Que é mais por desmoralizar as pessoas, por usar palavrões, por acabar um pouco até com a civilidade nas relações políticas. Então, isso é um assunto muito importante e a complexidade reside em você regulamentar e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de expressão. Pois é, presidente. É um desafio. Agora, o PSB vai fazer esse estudo aí ou vai mudar a sua forma de atuar? Eu acho que precisa. Não só o PSB, mas também toda a esquerda. Mas o que nos compete fazer, eu acho que a experiência que nós temos com o prefeito João Campos é uma experiência que precisa ser observada e precisa valer para o PSB. E eu acho que ele tem disposição, ele nasceu no PSB, ele é fruto do PSB, né? Ele é uma cria da casa, digamos assim. E eu acho que vai nos dar as condições de nós entendermos melhor como nos modernizarmos. Eu fico muito orgulhoso que nós tenhamos ele e outros como Tabata e mais outros jovens que ainda não são tão conhecidos, mas estão também no PSB, atuam no PSB. Eu tenho muita esperança que eles possam ajudar a atualizar a nossa ação política, porque nós precisamos. E é um gap geracional também. Todos nós que já estamos um pouco mais à frente temos que admitir que nós não vamos entrar mais desse modo de comunicação. A nova geração tem que aparecer, tem que se desenvolver e tem que nos substituir. E eu fico muito feliz que no caso do PSB nós tenhamos gente assim que pode nos substituir com vantagem. O senhor falou de partidos aí e uma clara tendência de redução do número de partidos. São 34 partidos, existem 70 pedindo autorização no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, teríamos mais de 100 partidos políticos. Não há 100 ideologias nenhuma. Mas já reduziu, né, Zé Maria? Porque já estão fazendo aí fusões, federações, já reduziu. Representação na Câmara, já o número de partidos já caiu. As federações são união de partidos políticos, mas eles continuam. Agora, a representação na Câmara, falam ali em 9, 12, né? O senhor avalia que vai ser essa representação na Câmara mesmo? Eu acho que só federações e partidos. Eu acho que eu sou defensor de um sistema sólido, com poucos partidos, que representem ideias, programas e ideologias diferentes. Com a obrigação de lançar a chapa completa. Claro, com a obrigação, num sistema democrático que possa... Nós somos parlamentaristas, né? Eu acho que o sistema presidencial é um atraso. E no caso do Brasil, é um sistema de crise, né? Ou seja, nesses menos de 40 anos de democracia, já tivemos 2 impeachment, já tivemos vários vices que assumiram, desde o primeiro momento, quando foi o caso de Sarney, substituindo Tancredo. E é um sistema ruim, porque você não precisa fazer, você ganha a eleição sem fazer maioria no Congresso. E aí tem que fazer o chamado presidencialismo de coalizão, que com essa quantidade de partidos, vocês observem, eu não vou citar o nome dos partidos, mas tem partidos que estão no governo, desde o governo de Sarney, e continuam em todos os governos. Há partidos que se esforçaram fortemente pela eleição do primeiro e segundo turno, pela reeleição de Jair Bolsonaro. E hoje tem 2, 3 ministérios na esplanada do Ministério. A gente cita aqui progressistas, mas isso é União Brasil, MDB. E aí você não sabe por que em 2022 o sistema estava desmoralizado. Que as pessoas, você me levou a votar, levou milhões de pessoas a votar em Bolsonaro e agora está no governo de Lula? Que é isso? Isso não acontece, não acontece em nenhuma democracia sólida do mundo, e inclusive não acontece na nossa democracia dos nossos vizinhos. No Paraguai, na Argentina, tudo mais, você não vê um partido perder as eleições e no mês seguinte ficar no governo. Verdade. Isso é uma desmoralização que precisa acabar. Se tivesse 4, 5 partidos, tem 2 de um lado, 2 do outro, um aqui no meio, e você ganha a eleição. Quem deve colocar o eleitor no governo ou na oposição, aliás, os políticos no governo ou na oposição, é o eleitor. Não é o político que deve escolher, eu vou ser governo ou vou ser oposição. Se eu perder a eleição, eu vou para a oposição. Se eu ganhar a eleição, eu vou para o governo e vou governar com os meus, com os que concordam comigo. Então, a democracia brasileira não pode estar bem num sistema que reflete essa balbúrdia que é a formação dos governos presidencialistas com partidos completamente díspares, defendendo ideias completamente diferentes de quem ganhou a eleição presidencial. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes de fazer um comentário rápido aqui, Romero Jucá sempre dizia, eu estou sempre no mesmo lugar, governo, quem muda são eles. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 2 minutos com o presidente do PSB Nacional, Carlos Siqueira. Voltamos já.
Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira. Presidente, tem um assunto que a gente até começou aqui o programa falando dele para os nossos telespectadores, que é a disputa pela presidência da Câmara. Ontem tivemos aí o primeiro grande lance desta eleição, que foi o apoio de Arthur Lira a Hugo Mota. O que fará o PSB nessa disputa para a presidência da Câmara? O PSB ainda não decidiu o seu rumo nessa discussão e está acompanhando, porque havia antes um compromisso com outro pré-candidato, que eu sempre pensei que talvez nós não pudéssemos cumprir, não tivéssemos que cumprir, porque ele não viabilizaria a sua eleição. Nós não sabemos isso, então nós temos que vencer essa etapa para poder assumirmos um outro compromisso. Mas pelo que eu pude apurar, desde antes de ontem até hoje, a candidatura do deputado Hugo Mota cresceu muito, porque vejo que tem o apoio, ainda não está declarado do governo, do PT, mas nos bastidores se sabe que tem o apoio, né? O apoio do presidente da Câmara, que é um homem forte também, e de um partido grande, que o apoia. Então, mas nós no PSB nós vamos querer um pouco mais de tempo para analisarmos o quadro e decidirmos a nossa posição. Qual é o Essa decisão timing? será junto com o PT? Qual é o timing para isso, para essa decisão? Acho que nas próximas semanas. Mas junto com o PT, onde o PT for, mais ou menos? Não necessariamente. Nós nunca vinculamos a nossa decisão a outro partido, né? Nós, às vezes, coincidimos nas decisões com os nossos parceiros de coligação, mas as nossas decisões são independentes. Como é a conversa Depende entre da nossa presidentes? avaliação. Como é a conversa entre presidentes de partidos? Olha, tem sido muito boa. Eu converso com todos os presidentes, mesmo com os que não são do campo de centro-esquerda, e, na verdade, quase uma relação muito boa, muito civilizada. E, no caso, no nosso principal parceiro, que é o PT, que temos sempre coligados com ele há muitos anos, décadas até, eu tenho com a presidente Gleisi uma excelente relação. Ela é uma pessoa muito firme, às vezes muito dura, mas nós temos, modéstia à parte, temos uma qualidade que eu acho que é comum a nós dois. Nós, quando temos que dizer coisas duras um ao outro, nós dizemos e nos respeitamos muito. Eu gosto muito dela. Ela foi uma presidente que teve uma relação, que teve e tem uma relação muito correta com o PSB. O senhor falou que a decisão do PSB sai em semanas, mas estamos aí há 8 semanas do fim do ano. Sai este ano ou sai no ano que vem, uma vez que a eleição é só em fevereiro? Veja, isso aqui, a direção do partido, ela é consultada, ela participa, ela é procurada, inclusive, pelos candidatos, mas eu respeito muito a autonomia da bancada, não é? Afinal de contas, os eleitores do presidente da Câmara são os deputados. Eu não sou deputado, então eu sempre procuro ouvi-los e acompanhar e, claro, dar a minha opinião, mas vamos conversar com a bancada. Essa semana começar a retornar, semana que vem vai ser uma semana um pouco esvaziada em função do G20, que está acontecendo aqui em Brasília. Aí tem outras atividades, inclusive parlamentares não vinculadas a esse tema, mas nós precisamos agilizar, observar, para poder nós cumprirmos o compromisso que nós tínhamos. Se realmente o candidato que nós tendíamos a apoiar não for candidato, então nós vamos fazer a nossa opção. Agora, observo com muita atenção que a candidatura do deputado Hugo Mota, ela surgiu com muita força. Presidente, a gente está vivendo um momento aqui na economia, o senhor tem a sensibilidade boa aí do que pensa o povo, de que números estão positivos, as agências de avaliação de risco estão colocando o Brasil numa posição melhor, a inflação deu uma aumentada aí nesse mês, mas está boa. E assim, o povo está reclamando e com razão, porque a inflação do supermercado, do dia a dia, está muito cara, né? O que está acontecendo na economia? O que pode ser mudado para levar um bem-estar maior? Não, os índices econômicos têm melhorado agora nesses 2 últimos anos do governo Lula. Aliás, em todos os índices que você comparar o atual governo com o anterior, esse ganha. Mas a sensibilidade ali de dificuldade do dia a dia? Claro, a dificuldade do dia a dia é que o Brasil se tornou um país muito caro.
é um país de salários baixos e de preços muito altos. Então, isso vem desde o Plano Real, mas isso piorou muito depois da pandemia. Eu converso com muitas pessoas que percebem que os preços depois da pandemia deram um salto assim extraordinário. A sociedade tem demandas novas e caras. A sociedade tem demandas novas, o emprego também está subindo, e mesmo assim você vê o seguinte, sobre todos os aspectos, esse governo é melhor do que o anterior, mas quando você vai para a avaliação, eles estão quase empatados. Então aí há alguma coisa que precisa ser... Tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar. Às vezes eu penso que é mais o discurso político do que o discurso econômico, porque o discurso político, às vezes, ele tem problemas, sobretudo nessa questão de valores, mas também de relações internacionais. Por exemplo, eu vi o PT reconhecer em 2 dias as eleições na Venezuela, fiquei triste, porque eu gosto muito do PT, de um bom parceiro nosso e longo, né? Mas acho que o PT, que é um partido democrático, não deveria ter se preciso, a meu ver, né? Meu ver, parece que houve uma briga agora aí, né? O governo não foi nesse mesmo sentido, né? O governo não foi, mas o governo teve discursos que foi mudando lentamente, não é? Pois é isso. Inclusive agora não deixou nem entrar nos BRICS, né? É um regime desagradável, mas não é ditadura. Como não é ditadura? A Venezuela é uma das ditaduras mais desprezíveis, porque ela já expulsou 8 milhões de venezuelanos com esse regime. E o retrato mais cruel dessa ditadura são os pedintes nos semáforos das grandes cidades brasileiras e de várias cidades, grandes cidades do nosso continente, pedindo esmola. Ou seja, ela venezuelanos aqui, né? Venezuelanos aqui. Ela, em Brasília tem além de ser autoritária, ela é incompetente, porque tem ditaduras que conseguem desenvolver os seus países. Ela nem isso conseguiu. Então, acho que não há dúvida. Esse discurso não ajuda ninguém. Acho que não ajuda o governo, não ajuda a esquerda de modo geral e não ajuda o nosso país. Eu acho que algumas coisas, mesmo as posições sobre a invasão da Ucrânia também não estão bem claras, há muita ambiguidade nessa relação. A questão você fala agora, Denise, Israel e Gaza, eu também acho que não, porque a comparação que foi feita de que os judeus estão fazendo com os palestinos o que os nazistas fizeram com os judeus, é uma declaração absolutamente reprovável, inadequada e sem procedência nenhuma, porque, na realidade, os judeus nunca foram contra a existência do Estado palestino. Aliás, não por acaso, 20% da população israelense é de palestinos, que têm cidadania israelense, porque foram convidados desde o primeiro dia por Ben-Gurion, o primeiro-ministro da reconstrução israelense, para que optassem por ser israelenses ou palestinos. Eles optaram e vivem lá como cidadãos com plenos direitos. Agora, os árabes não aceitaram a decisão da ONU. E no dia seguinte à independência de Israel, 7 exércitos árabes invadiram Israel, que ainda não tinha exército, e foram vencidos. E assim depois fecharam o canal de Suez, e assim depois teve 67, e aí depois teve 73, e aí depois chegamos aos dias atuais, com um esforço imenso de várias lideranças importantes de Israel, para que se tivesse o Estado palestino. E até hoje não aconteceu, e a não aceitação das condições que foram oferecidas para ter o Estado palestino, que não foram aceitas por Yasser Arafat nos anos 2000, com imenso esforço do governo Clinton e de Ehud Barak, que era o primeiro-ministro, levou à vitória, às vitórias da direita e da extrema-direita, que hoje, sim, esses procuram impedir e não flertam mais com a possibilidade de 2 Estados. Mas eu quero lembrar que antes não era assim. Até mesmo a direita israelense, quando ganhou a primeira eleição, depois de mais de 30 anos, governado por um partido de centro-esquerda, que era o Partido Trabalhista Israelense, quem assinou o Tratado de Paz, o primeiro Tratado de Paz e de Relações Diplomáticas e de reconhecimento de Israel com o Egito, foi Menachem Begin, que foi o primeiro-ministro do Likud, do atual partido de Bibi Netanyahu. E a nossa guerra interna aqui, presidente? Essa disputa entre Supremo e Congresso Nacional, que às vezes mais áspera,
às vezes mais educada, enfim, mas há uma crise e alguns impasses, né? E agora tem as emendas, né? Que é o principal impasse aí. Eu acho que a ferida entre os dois aberta poderes, no Congresso é a ferida história aberta, das exatamente. emendas e o passado das emendas. Essa é o que eu digo. Nós tivemos uma Constituição que foi feita para ser parlamentarista e nós somos presidencialistas. Ela é toda parlamentarista. Começa por aí. Em segundo lugar, no presidencialismo, quem executa o orçamento é o Poder Executivo, pela natureza do regime. Nós vemos uma série de... Hoje o Congresso tem um poder enorme sobre o orçamento. Acho que não vai abrir mão disso, é mais fácil eles mudarem o regime. O presidencialista quer abrir mão dessas emendas e colocar o tal semipresidencialismo em pauta, que de vez em quando falam sobre ele, há até projetos sobre isso. Aliás, era um Congresso projeto Nacional. de Arthur Lira, né? Exatamente. Então, nós vemos isso. E quando você fala do Supremo, é outra questão. Não chega a ser uma crise institucional, mas quando a política falha, outros poderes crescem, né? Crescem. Eu vou dar um exemplo. Outro dia estava no jantar, numa determinada embaixada, muito importante aqui em Brasília, e o embaixador me perguntou: presidente, o que o senhor acha desse protagonismo da Suprema Corte brasileira? Aí eu perguntei a ele: como funciona no seu país? Aí ele me disse: sinceramente, eu não sei o nome de nenhum ministro que compõe a Suprema Corte do meu país. Eu disse: desculpe, eu sei o nome de um, porque eu já era muito famoso antes de ir para a Suprema Corte. Ele disse: pois é assim que deveria funcionar aqui também. Então ele deu a resposta, ele me fez uma pergunta e ele mesmo deu a resposta. Eu disse: era assim que deveria funcionar. Mas quando a política falha, quando o parlamento se ausenta das decisões importantes que deveria adotar para aperfeiçoar a democracia, outro poder se agiganta. E eu acho que o Supremo tem se agigantado, a justiça de modo geral, e que isso só pode ser normalizado com o fortalecimento da democracia e com o fortalecimento e o respeito às prerrogativas do Poder Legislativo, que é um poder muito importante. O senhor fala em fortalecimento da democracia, o senhor acha que a democracia continua em risco ou não, aqui no Brasil, obviamente? Eu acho que nós tiramos a democracia, é como se fosse um doente que saiu da UTI, mas não se recuperou 100%. É preciso estarmos sempre vigilantes, não só vigilantes, mas agindo para que nós possamos aperfeiçoá-la e aproximá-la mais da população. Eu acho que a democracia é um sistema que vive sempre em risco. Porque ela é um sistema de liberdade, então os inimigos da democracia podem agir em plena democracia. É o contrário de uma ditadura. Na ditadura, os democratas às vezes são impedidos, às vezes são até presos, exilados, mas na democracia os inimigos dela podem usar determinadas armas da própria democracia para destruí-la. Dizem que a democracia é o pior dos regimes, excetuando todos os outros. Excetuando todos os outros. É isso mesmo. Imperfeito, mas é o aplicável. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, aqui nos estúdios da Rede Vida, no coração do poder, aqui no Planalto Central do país. Presidente, muito boa noite. Obrigado por dispensar aqui a sua agenda a essa conversa com nossos telespectadores. Eu que agradeço, Maria, Denise, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite também aos seus espectadores, a todos. Um grande abraço a todos e sucesso. É uma aula de política, né? É importante também a gente entrar na política mesmo, e não naquelas guerras pessoais que a gente está acostumado. E minha parceira de sempre, boa noite, Denise. Pois é, né? Muito bom a gente não ficar aqui, né, só falando de polarização, né, Zé Maria, de briguinha interna. Muito boa noite para você que esteve aqui com a gente até agora. É isso. Então, olha, obrigado. Você sabe que a política leva a sua vida, e nós trazemos até você exatamente o que deve ser a política e como é a política real. Muito obrigado. Continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite e fiquem com Deus.